Olá a todos. Nas últimas 3 semanas a gente vem conversando sobre o PET-CT e nós já conversamos então sobre o que é medicina nuclear, o que é o PET-CT e para que serve o PET-CT. Essa semana então a gente vai conversar sobre os princípios básicos do PET-CT. Para falar sobre os princípios básicos do PET-CT, a gente tem que conversar primeiro sobre a biodistribuição do material. Então, a gente tem que pensar que, como foi dito na semana passada, o FDG Fluor 18, que é o material que a gente injeta no paciente, ele mimetiza a glicose no nosso corpo. Então, ele vai fazer todo o trajeto que a glicose, o açúcar, faz no nosso metabolismo. E o que provém açúcar para o nosso corpo? Obviamente os açúcares, né? E o carboidrato. O carboidrato, ele se transforma em açúcar ao longo da metabolização da substância, né? E por causa disso, então, a gente precisa que o paciente faça uma dieta 24 horas antes do exame, pobre em carboidrato e açúcar, rica, então, em proteína e gordura. Também pedido para que o paciente faça um jejum de pelo menos 6 horas. Quando a gente fala em jejum, a gente também fala em descontinuar a alimentação por via intravenosa ou então fluidos, né, nasogástricos. E o objetivo que a gente tem desse jejum é que a gente consiga manter uma glicemia sanguínea basal, normal, nos níveis basais também de insulina. A gente sempre mede a glicemia sanguínea antes de fazer o exame do paciente. O ideal é claro que ele esteja com uma glicemia abaixo de 100, mas a gente consegue fazer o exame em até 200 miligramas por decilitro. Depende muito de serviço para serviço. Existem serviços que acabam fazendo cut-off deles, não aceitam fazer o exame de PET-CT em pacientes que têm uma glicemia acima de 150, por exemplo. Aqueles pacientes que são diabéticos, a gente precisa que eles estejam com a diabetes controlada, então a gente prefere que o paciente faça aquele jejum durante a noite, que ele já está habituado a fazer, né, dormindo, e não faça uso de insulina ou de hipoglicemia antioral de manhã, e aí ele acaba sendo o primeiro paciente a ser marcado na nossa agenda, para que a gente consiga fazer ele no início do dia e não atrapalhe, então, a glicemia dele e a gente não descontrole a diabetes, né? E aqueles pacientes que têm uma diabetes não controlada e precisa fazer o exame de qualquer jeito, a gente precisa que o paciente faça um jejum de pelo menos 4 horas, depois, é claro, de uma alimentação mais leve e que use uma pequena dose de insulina regular. 4 horas antes do exame é o último horário para ele fazer esse uso dessa insulina. Sobre a biodistribuição, como que o açúcar se distribui no nosso corpo? O cérebro é o nosso órgão que funciona o tempo inteiro. Então, ele consome açúcar o tempo inteiro, porque ele precisa de energia. Quando o nosso cérebro para de consumir açúcar, significa que nós temos uma morte encefálica, né? Então, o cérebro, a gente tem uma alta atividade do material, do FDG, no miocárdio, no trato urinário, no trato gastrointestinal e no músculo, é uma atividade variável. No miocárdio vai depender do tempo de jejum. Quanto mais tempo de jejum, menor atividade do miocárdio. Trato urinário e trato gastrointestinal depende do funcionamento desses órgãos, até mesmo porque eles são a via de excreção natural do material. E no músculo esquelético depende da insulinemia ou da glicemia do paciente. O fígado, ele tem uma diminuição da captação do material ao longo do tempo pós-injeção. Então, se você faz uma imagem precoce, com um tempo menor de injeção, você tem uma captação maior no fígado. Enquanto, se você demorar um tempo maior, a captação do fígado vai diminuindo, então você tem uma captação menor. E de baixa ou moderada atividade em boca, orofaringe, mama. Mama vai depender da quantidade de glândulas mamárias que a gente tem na mama, né? A tireoide, fígado, medula óssea e timo. Aqui a gente tem, então, uma biodistribuição normal em 2 pacientes diferentes. A gente consegue enxergar, então, que a gente tem duas biodistribuições diferentes, né? Aqui nós temos, então, uma captação mais acentuada no coração, e esse paciente tem
uma captação bem singela, bem pequena no coração. Isso significa que esse paciente fez um jejum maior do que esse. Tecido mamário, as glândulas mamárias, então a gente tem captante nos dois pacientes. O fígado desse paciente está captando menos do que esse, significa que esta imagem foi mais precoce do que essa. E a gente enxerga também o trato gastrointestinal. E se a gente estivesse vendo o paciente de costas, a gente veria os rins. Esta imagem está aqui mais pela história. Ela é a primeira imagem de PET-CT feita no mundo. Apesar dessa imagem ter sido publicada em 2003, essa imagem é bem mais antiga do que isso. Ela vem de 1900 e bolinha. A porcentagem de dose do material que vai para cada órgão está descrita aqui. A maior captação que a gente tem, então, como foi falado, é no fígado, de 6,9%, e a menor nos pulmões, de 0,9%. E sobre o Standard Uptake Value, que é o SUV, esses são os valores médios que a gente tem de SUV body weight, que a gente fala que utiliza o peso do corpo, né? Lembrando que o fígado é onde a gente tem a captação mais homogênea do material e acaba sendo o nosso órgão, que a gente, nosso órgão-alvo que a gente usa como comparação, o nosso órgão padrão, né? E o SUV LBM, que é Lean Body Mass, que é de massa magra, a gente tem então aqui a média dos pacientes normais, controle, né? Então, o que vem a ser o Standardized Uptake Value, o SUV? Ele é uma divisão entre a concentração do material no tecido que está sendo estudado, sobre a dose injetada, sobre o peso do paciente, né? E isso, então, esse valor de SUV é o SUV body weight, que a gente fala, que é o SUV máximo que a maior parte das clínicas utiliza como unidade de medição de atividade naquele órgão. E o SUV LBM, ele depende menos do peso do que o SUV BW. Para que existe esse SUV LBM, SUV BW? Porque o SUV, ele varia de máquina para máquina, de temperatura dentro da sala, de tempo de jejum, da glicemia do paciente e do peso do paciente. Então, se o paciente que a gente está tentando acompanhar, que é um paciente oncológico, ele costuma emagrecer ao longo do tempo. E a gente sabe que o valor do SUV ele é superestimado em pacientes mais pesados. Então, quando a gente vai acompanhar aquele paciente que emagreceu, a gente não sabe se o SUV caiu porque o paciente emagreceu ou caiu porque caiu mesmo. Então, quando a gente tenta comparar os exames, o ideal é que a gente use o SUV LBM, que é o Lean Body Mass. Ele tira todo o peso gordo, toda a gordura do paciente e verifica, então, o SUV só em cima da massa magra. Isso nos dá uma estabilidade maior para a gente conseguir comparar um exame com o outro, independente se o paciente emagreceu ou engordou ao longo desse período. De contraindicação que a gente tem para o PET-CT, nós não temos nenhuma contraindicação absoluta. Ele pode ser usado também em pacientes diabéticos controlados e os diabetes descontrolados, se necessário o exame e não pode esperar controlar a diabetes, a gente acaba utilizando também. Em caso de gravidez, a gente tem que avaliar o risco-benefício do exame com o médico solicitante. Em caso de amamentação, nós precisamos que o paciente suspenda a amamentação da criança por 6 a 24 horas depois que receber a injeção desse material. Existem várias indicações do PET-CT para os pacientes, e nós temos, obviamente, a maior parte das indicações como neoplasias, né? Então, as diversos tipos de neoplasia, a gente tem aqui a captação do material em período de estadiamento, reestadiamento, acompanhamento de avaliação de resposta terapêutica, e aí os guidelines
em diferentes tipos de câncer indicam em alguns momentos e não em outros, mas isso a gente vai discutir ao longo do tempo, indicação por indicação. Aqui nós temos, então, mostrando uma paciente do sexo feminino, que tinha o diagnóstico de linfoma, 34 anos, a gente vê áreas de captação por todo o corpo, não só em linfonodos axilares, cervicais e mediastinais, mas a gente também vê captação óssea, a gente vê captação no baço, né, e captação em alguns linfonodos também, que a gente tem aqui no reto peritônio. O paciente fez, então, esse foi o estadiamento inicial, foi o primeiro exame que ele fez. Depois de 2 ciclos de ABVD, o paciente volta, ele continua com PET positivo, mas ele já tem uma resposta parcial. A gente vê uma diminuição absurda da intensidade de captação e de número, né, de envolvimento da doença, de número de lesões. 4 ciclos após o ABVD, a gente vê já uma ausência de resposta, esse exame está bem semelhante ao outro. 8 ciclos de ABVD, a gente começa a ver uma progressão. E aí, poxa, o paciente estava respondendo tão bem, de repente ele começa a progredir, e o paciente, foi feita então uma nova biópsia do paciente, foi visto que o paciente, na verdade, tinha um diagnóstico de tuberculose, e aqui a gente tem uma imagem feita 1 mês após tratamento de tuberculose, com uma melhora significativa das áreas de captação. Por que eu estou mostrando esse caso para vocês? Porque a gente tem que saber também que o PET, além de captar em doenças malignas, ela também capta em doenças benignas. Então, tudo aquilo que tem processo inflamatório e infeccioso também consome glicose, e aí a gente enxerga também aumento da captação do FDG. RECIST, então, é o que eles chamam de Response Evaluation Criterion in Solid Tumors. Ele é uma forma é um critério que foi feito para avaliar a resposta terapêutica para a tomografia computadorizada, que nós vamos falar mais para frente. O PERSIST, ele é utilizado como um critério de resposta terapêutica em tumores sólidos pro PET, e aí isso serve para a gente poder avaliar se o paciente deve continuar o tratamento, se ele deve mudar a intensidade ou até mesmo mudar o tratamento ao longo do tratamento que ele vem fazendo com o oncologista. E, obviamente, aí a gente consegue fazer uma individualização maior do tratamento de paciente para paciente. Falando em critério de avaliação, a gente também tem o critério internacional do linfoma, que é conhecido como Deville ou como Lugano. Nós vamos discutir isso também mais para frente. Aqui é a publicação, né, mostrando a publicação sobre o critério. E nós temos outros critérios que a gente também vai conversar mais para frente, como, por exemplo, o critério de Hopkins, que é para o câncer de cabeça e pescoço, ou o critério de PROMIS, que é para o câncer de próstata. Mas isso a gente vai discutindo ao longo dessas semanas que a gente vem conversando. O PET, então, quando que a gente deve fazer se o paciente foi submetido a uma radioterapia? Se a gente está falando que o FDG, ele capta em células benignas que estão inflamadas, aquele paciente que faz radioterapia, por onde passam esses feixes da radiação, ele faz alterações inflamatórias. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pós-radioterapia, os pacientes podem ter alterações inflamatórias por macrófagos, como eu falei agora, ele pode ter uma pneumonite de baixa e intermediária captação, e a gente tem que aguardar, então, um período entre 3 a 6 semanas para a gente poder diferenciar se aquilo que a gente está vendo ainda tem tecido tumoral viável ou se é só cicatriz. E após a quimioterapia, a gente já tem uma menor reação inflamatória do que a radioterapia e a gente consegue ter uma avaliação precoce do tratamento. Então, muitas das vezes, a gente faz o PET 2 ou 3 ciclos após a quimioterapia para a gente ver como que o paciente está respondendo, aliás, se ele responde ou não à quimioterapia. Essa semana a gente fica com isso.
Semana que vem a gente fala sobre os pearls and pitfalls do FDG, tá certo? Do PET-CT com o FDG, né? Boa semana a todos, até a próxima.